Homilia diária, segunda-feira, 20 de agosto de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, nesse exato momento, à reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Às vezes, sucede que algumas coisas belas começam a morrer e sofremos pela saudade, mas nós não somos capazes de renová-las para que possam renascer. O Espírito Santo é o que sempre nos move a renovar as coisas, a derramar vida sobre tudo que está morrendo. Ele pode dar um novo impulso ao que se enfraqueceu, mas para isso precisamos aceitar que o faça como Ele queira e que se mude o que tenha de ser mudado. Algo disso descobrimos no que o Espírito Santo fez através de São Bernardo, a quem hoje nós recordamos. Aos 20 anos, ingressou em uma ordem contemplativa que tinha poucas vocações e começava a se extinguir. Mas aos 25 anos, Bernardo foi com um grupo de companheiros para fundar um mosteiro, o Mosteiro de Claraval. A vida cristã era ali tão intensa e fervorosa. Pelo atrativo estímulo de Bernardo, que em seu mosteiro chegaram a viver 500 monges e ali se fundaram numerosos mosteiros. Saía a pregar com uma força inesgotável e sempre voltava rodeado de um grupo de pessoas convertidas que queriam se entregar a Cristo. Também participava ativamente de tudo que pudesse afetar a igreja, porque nada que tivesse a ver com Deus lhe podia ser alheio. É considerado o maior apóstolo do século XII. Assim, a sua ordem contemplativa, que estava desaparecendo, voltou a viver. Em Bernardo, descobre-se o que é um grande homem nas mãos do Espírito Santo. Como se ele eleva, como se enche e se fortalece uma vida na qual o Espírito Santo pôde entrar sem dificuldades e assumir o controle. Quando se renuncia a ser o centro, o dominador, aquele que tudo controla e se outorga ao Espírito o domínio sobre a própria vida, então brota uma fecundidade sobre-humana. Quando alguém se liberta do olhar alheio e renuncia a viver para reconhecimento dos outros, ele adquire a verdadeira liberdade interior. Ninguém é mais livre e mais fecundo do que quem permite ao Espírito Santo tocar e curar a sua liberdade. Assim seja, louvado seja. Hoje, na primeira leitura da profecia de Ezequiel, como Oséias apresentou o seu matrimônio, o Jeremias o seu celibato, Ezequiel apresenta a morte da sua esposa como sinal eloquente de Deus para o seu povo, agora lá no exílio. São fatos da vida que se convertem em oráculos com intensidade nova, desusada. Por muito que lidou a perca da alegria dos seus olhos, Ezequiel não usa, por vontade de Deus, sinais exteriores de luto e de dor. Antes de ser esposo, é profeta. O povo estraga
Interroga-se sobre o significado do seu comportamento. A resposta é contundente. O próprio Deus vai profanar o seu santuário, as delícias dos vossos olhos e a paixão das vossas vidas. Os exilados hão de meditar em silêncio a tragédia de Jerusalém. Para quê? Para saberem que eu sou o Senhor. Em última análise, pretende-se que o povo não se afaste de Deus, tal como Deus não se afasta dele. Ezequiel, mudo pela dor e pela tragédia, remete-se a um silêncio sereno, atento ao desenvolvimento dos acontecimentos, até que lhe seja comunicada a queda de Jerusalém. Só então voltará a falar, para não mais se calar. Assim termina a primeira parte do livro de Ezequiel, em que o profeta apenas pôde anunciar oráculos culminatórios que os acontecimentos históricos vieram confirmar. No evangelho de hoje de Mateus, o encontro de Jesus com o jovem rico é referido pelos 3 sinópticos com algumas diferenças. Por exemplo, Mateus fala de um jovem que se apresenta a Jesus e lhe chama simplesmente mestre. Marcos e Lucas falam de um homem que se dirige a Jesus chamando-lhe bom mestre. Está em Marcos capítulo 10, versículo 17 seguintes, ou em Lucas capítulo 10, versículo 25 seguintes. Também a resposta de Jesus é diferente. Enquanto Mateus, como é habitual, evita pronunciar o nome de Deus e escreve: por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Está no versículo 17. Marcos e Lucas escrevem: por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só, Deus. Todo homem anseia pela vida e pela felicidade eterna. E todo homem se interroga sobre o modo para as alcançar. Já os discípulos de João Batista o interrogam sobre a sua questão. Lucas capítulo 3, versículo 10. No dia de Pentecostes, os ouvintes de Pedro hão de se fazer-lhe as mesmas perguntas. Atos capítulo 2, versículo 37. No nosso texto é um jovem que anda à procura que quer fazer algo para alcançar a vida eterna. Jesus fica agradado com a sua boa vontade e pouco a pouco procura orientá-lo com a pergunta: por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Jesus insinua que procurar a vida eterna é, ao fim e ao cabo, procurar alguém que tem um rosto concreto e não algo de abstrato. Posto isto, Jesus indica-lhe o tradicional caminho da prática dos mandamentos. O jovem não fica satisfeito com essa resposta demasiadamente óbvia, e até estava realmente convencido de sempre ter cumprido tudo isso. Procurava, pois, algo a mais. Então, Jesus lança-lhe uma proposta. Se queres ser perfeito, Jesus aprecia a boa vontade, o esforço de quem quer ir mais longe. Já tinha apontado uma meta sem limites ao dizer: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. O caminho para essa meta é dar tudo aos pobres e pôr-se a seguir Jesus. É o que o mestre diz ao jovem, porque os bens, quando não são partilhados com os pobres, afastam o homem do bem supremo que é Deus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Para seguir a Cristo é preciso ter o coração no lugar certo. Não era o caso deste jovem que tinha muitos bens e se foi embora triste.
Meditação. Ezequiel, ele perde a sua mulher. Não sabemos o que leva à morte, mas sabemos que, por inspiração de Deus, o profeta não manifesta a sua aflição, não põe luto. O Senhor dissera-lhe: suspira em silêncio, não guarde o luto habitual pelos defuntos, conserva o turbante na cabeça, calça suas sandálias, não cubra o rosto e não comas pão ordinário. O drama familiar de Ezequiel devia servir de sinal profético. O povo interroga-o sobre o comportamento considerado estranho e o profeta responde: o Senhor vai profanar o seu santuário, o orgulho da vossa força, as delícias dos vossos olhos e a paixão das vossas vidas. Os vossos filhos e filhas que deixastes caíram ao fio da espada, e nem sequer tereis oportunidade para fazer luto. Com o turbante na cabeça e as sandálias calçadas, não vos lamentareis e não chorareis. Ezequiel era sinal dessa tragédia, em que não haveria tempo para chorar a destruição de Jerusalém e do templo, e a partida lá para o exílio. Os hebreus tinham uma enorme paixão pelo templo, casa de Deus, sacramento da aliança nupcial de Deus com seu povo. Ao anunciar a sua profanação e destruição, Deus tem uma intenção realmente positiva, anunciada no fim do nosso texto. Então, reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Com a catástrofe, Deus quer tornar possível a conversão. De fato, depois da destruição de Jerusalém do templo e da deportação para a Babilônia, os hebreus recordam as palavras de Jeremias e de Ezequiel, que tudo tinha predito. Meditaram nessas profecias e alcançaram a graça da conversão. Reconheceram as suas culpas, compreenderam a intenção divina de perdoar e de recomeçar tudo numa nova relação de aliança mais íntima e mais profunda. Também nós somos chamados a reler as Escrituras, especialmente em situações de provação e de sofrimento. Paulo escreve: essas coisas acontecereis para nosso exemplo e foram escritas para nos servir de aviso a nós que chegamos ao fim dos tempos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. A verdade é que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos a esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus, mesmo quando muito severa, é sempre causa de esperança, porque abre perspectivas positivas depois da necessária purificação. Os hebreus exilados tiveram ocasião de ver o rosto de Deus no sofrimento. O jovem rico, pelo contrário, por sua iniciativa e cheio de zelo, ele procura o caminho que leva à vida eterna e pede conselho sobre o que é bom e sobre o que deve fazer para alcançar. As leituras de hoje apontam dois caminhos de transcendência. Um que parte de baixo, quando o homem, ao bater no fundo da miséria, ele experimenta a sua fraqueza, mas também a presença misteriosa de Deus que o sustenta e que o ergue. O outro que parte lá do alto, quando o homem descobre que é capaz de ir mais longe, de ir além do obrigatório, experimentando a graça de Deus que o anima e impele e dá um salto de qualidade. A vida do homem é um cruzar de altos e baixos, de avanços e de retrocessos, de êxitos e também de quedas, de entusiasmos e também de depressões. Mas Deus está em cada momento, em cada situação, sempre pronto para o encontro que nos pode transformar e pode nos salvar. Tudo é obra de amor. Também o sofrimento, colhido na sua profundidade, é uma experiência de amor. Se for vivido com Cristo crucificado,
O sofrimento é ocasião, não só de purificação dolorosa, mas de abertura à ação do Espírito, de puro abandono, de união amorosa à vítima divina. Então, somente então, o tempo do sofrimento, em que tudo é tão frágil e caduco, torna-se uma interiorização do seu profundo da pessoa, um encontro e comunhão com a presença misteriosa que nos ama. Oração. Ó Senhor, as tuas criaturas menos inteligentes não precisam de ti interrogar sobre o que há de fazer. As flores desabrocham na primavera, as estrelas comparecem no céu quando a noite desce, os pássaros migram quando mudam as estações, todos obedecem sem pedir explicações, limitam-se a usufruir, a admirar, a louvar. Só nós os seres humanos, feitos à tua imagem e semelhança, te bombardeamos com perguntas e mais perguntas. Não aprendemos a conhecer a tua vontade. E por intuição tacita, por sintonia de coração, pior ainda, por vezes nós ficamos tristes com as tuas respostas, porque no fundo, nós não queremos saber, nem fazer o que tu queres, mas o que nós queremos. Tem paciência, Senhor, e perdoa-nos. Amém. Contemplação. A cena da vocação do jovem é muito tocante. Esse jovem é bom, deseja a perfeição. Ele corre para diante de Jesus, ajoelha-se no caminho, sem respeito humano, está tomado de uma terna afeição por Jesus. Ó bom mestre, diz-lhe o jovem, só Deus é bom. Respondeu-lhe Jesus. Depois detém o seu olhar sobre ele, ama-o, queria dar-lhe a graça do apostolado. Convido à perfeição, eu desapego das riquezas. O jovem rico hesita e recua. Como Jesus deve ter sofrido. Irmão e irmã, repete frequentemente e vive hoje a palavra. Repete frequentemente e vive hoje a palavra. Está lá em Ezequiel, capítulo 24, versículo 24, que diz: então reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Repito, então reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Momento mariano. Mãe de Jesus e minha mãe, fizestes experiência da força do braço de Deus. Testemunhastes que Ele dispersa os orgulhosos. Descobristes, por outro lado, com quanto amor se debruça sobre aqueles que o servem, porque estende de tudo isso e porque conheço a minha fragilidade. Coloque-me hoje sob a tua proteção. Invoco a tua intercessão para construir a minha vida pessoal, familiar e social segundo o plano de Deus. Orienta os meus passos para que cresça a minha dedicação aos outros e eu seja capaz de sair vitorioso sobre o pecado. Que sem cessar eu procure a salvação, que é um dom exclusivo de teu Filho, Jesus. Amém, amém, amém. Ó Mãe das dores, Rainha dos mártires, que tanto chorastes o vosso Filho morto, para nossa salvação, alcançai-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Orientai a minha vida, ó Mãe, segundo o amor do vosso divino Filho Jesus. Ó Mãe das lágrimas, assim como experimentastes a misericórdia, fazei-me experimentar o amor misericordioso de Deus. Que as lágrimas que derramamos em Cristo sejam lágrimas frutuosas, que encharcam e fazem florir o deserto de nossas vidas. Ó Senhora da soledade, que contemplastes o vosso Filho pregado no trono da cruz, por piedade,
Não deixeis de amparar-me na aflição. Sustentai a minha fé no combate diário e ensinai-me a ouvir a voz e a palavra do vosso amado Filho Jesus, o único capaz de transformar o deserto da nossa vida no oásis da infinita misericórdia de Deus. Ó Mãe da misericórdia, Senhora das dores, vendo-vos ornada das graças e favores divinos, dirijo-me humildemente a vós e peço-vos a graça que ardentemente desejo. Apresentando a Santíssima Trindade por meio do divino coração do vosso Filho Jesus, que nada nos nega se para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tornando-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos, desagradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volveis, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém, assim seja para sempre. Amém. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. Está em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O que é ser humilde para Jesus? É, por amor a Deus, colocar o melhor de si no relacionamento com o próximo. A humildade diante de Deus nos torna uma pessoa gentil diante dos outros. Pratique a gentileza, irmão, pratique a gentileza, irmã. E nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. O nosso poder está no nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.